Pessoal, bom dia. Quero dar boas-vindas a vocês pela Java CE. Esse é o terceiro Javô, certo? A gente já está organizando o quarto, que vai ser muito provavelmente com o evento do Java One, ou seja, vai vir o pessoal de fora da Oracle aqui, a gente está já organizando tudo isso, tá? Provavelmente não vai ser no sábado, tá? Porque isso tem um horário, ou seja, esse evento, os caras vão estar passando em todos os jugs do Brasil e a Java CE foi um dos jugs selecionados, né? Se não me engano, foi só 2 jugs do Nordeste que foram selecionados, 2 ou foram 3, e a gente vai receber esses palestrantes aqui, então vai ser um evento, vai ser um horário também um pouco diferenciado também, porque vai ser a partir de 1 hora, então a gente vai ter palestras locais e os palestrantes que vão chegar mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos, 1h30, certo? Então já fiquem ligados que a gente vai fazer esse evento e a gente conta com a participação de vocês, certo? Começando a palestra, eu não vou apresentar, olha, esse aqui é o Anderson, vai palestrar, tá? A ideia da palestra do Java para Web foi o seguinte, certo? A gente tinha muitos problemas que a gente enfrentava na lista e muitas dúvidas de várias pessoas que estavam começando e até profissionais já da área. Então eu escrevi um post lá no meu blog em 2009, mais ou menos, e esse post deu até uma boa repercussão, né? Então foi muito bacana. Então a partir disso eu montei meio essa palestra, tá certo? Então a gente vai falar de alguns pontos. Primeiro, me apresentando, meu nome é Anderson Frota, sou fundador e instrutor da TrideWorks. Já desenvolvo mais ou menos, comecei com uns 12, 13 anos por aí, e já foco na parte de web com Java desde 2000, certo? Então sempre a minha carreira foi focada nessa parte de web, otimização e etc. E tenho a minha empresa, que é a TrideWorks, que é focada em ensino, desde 2014 a gente está focando em ensino, e a gente sempre ficou, desde 2007 para cá, na parte de consultoria. E foi aí que realmente eu senti esses problemas e que é a ideia da palestra, certo? Então a gente vai começar a falar que muita gente fala, eu quero entrar no mercado web, né? Java para web. Nós vamos pegar um nicho, certo? Que vai ser desenvolvimento Java para web. Eu vou dar aqui algumas dicas de como é que você pode realmente, qual a maneira correta realmente para você começar. A maneira correta que eu digo no sentido de conhecimento, no sentido dos problemas que a gente está enfrentando no mercado. Vou falar também como empresa e como consultor de várias empresas, né, daqui do Ceará. Então, vocês acham que é fácil entrar no mercado? É fácil entrar no mercado? Isso em qualquer área, né? A gente vai focar no Java para Web, como eu falei, mas a gente vai sempre poder fazer analogia de qualquer área. Não parece ser tão fácil de entrar, né? Então, assim, o cenário atual que a gente tem, que a gente sempre vê nas listas, quando tem as vagas, porque vaga tem muita, certo? Mas qual é mais ou menos assim o que o pessoal mais reclama, o que vocês mais reclamam? Eu acho que na outra palestra que eu dei aqui, o pessoal reclamou isso no final. Que foi o quê? Os caras estão exigindo muito, né? As vagas têm lá porrada de coisa, porrada de ferramenta que você tem que saber para poder entrar naquela vaga. Não é assim que acontece? Certo? Claro, tem na maioria, em algumas vagas, essas vagas que o pessoal coloca, exagera, né? O pessoal da RH, que não conhece mais ou menos o que está acontecendo e sai pedindo uma porrada de tecnologia. Mas, em geral, será mesmo que eu tenho que saber tudo aquilo? Será mesmo que isso é certo? Muitas vagas e eu tenho muitos profissionais. Se você olhar em qualquer lista de discussão e for lá na Java CE, você vai ver que quase todo dia tem 2, 3 vagas. E os salários não são salários ruins. Entre faixa de 3 a 5 mil. E cadê esses profissionais? Cadê vocês? Tá aqui, né? Um falou, tá aqui, ó. Mas é isso mesmo, tá aqui eu, cara. Por que eu não consigo entrar numa vaga dessa? Será que essas vagas ainda estão abertas? A gente tem várias vezes a mesma vaga voltando semanas e semanas. Por que a empresa não consegue preencher? Eu não sei de nada? Será que é porque eu não tenho qualificação? Será que eu não sei de nada do que ele está pedindo aí? Será que quando eu fui fazer a entrevista o cara viu que eu não sei de nada? Será que eu sou obrigado a saber tudo o que ele está pedindo? Às vezes tem cara que me perguntava, pô cara, eu preciso saber de tudo isso aí para entrar numa vaga dessa? Eu preciso ter todo esse conhecimento, de saber todas...
essas ferramentas, parece que o cara foi lá e baixou lá no Google, ferramentas do mundo, pronto, tá aqui a vaga. Será mesmo que eu preciso saber tudo? Mas eu preciso realmente saber de tudo? Só que o que é tudo para ti? Depende de como você começou, certo? Será que o mercado está exigente demais? Porque muita gente fala isso, eu já ouvi isso, vários falando isso. Pô, o mercado está muito exigente, né? Por causa das vagas, os caras estão pedindo um absurdo, pedindo muita coisa. Será mesmo que o mercado é que está exigente demais? Será que as empresas estão ficando mais exigentes? Vocês já pararam para pensar nisso? Se é realmente isso? O que as empresas têm a dizer? Baseado na consultoria que a gente fazia, de estar convivendo com essas empresas que têm essas dificuldades, normalmente a gente escutava dos donos das empresas, do gerente, não encontram profissionais. Como assim tu não encontra profissional, cara? Tá cheio de gente, tá cheio de profissional aqui. Você vai em qualquer evento da JavaCE, por exemplo, você tem uma porrada de cara doido para trabalhar. Vocês não estão doidos para trabalhar? Quem está afim de trabalhar? Quem já está trabalhando, mas quer trabalhar? Aí. Então, como assim eu não encontro profissionais? Como é que não consigo encontrar profissionais qualificados? Porque eles falam isso. Pô, eu não consigo encontrar profissional qualificado. Aí, beleza, mas pô, essa galera não está dormindo em casa, está fazendo faculdade, eles vão para evento. Como é que você está dizendo que os caras não são qualificados? Que tipo de qualificação é essa que você está aguardando, está esperando esse profissional? Contratei um profissional e ele não resolveu o meu problema, né? A empresa, esse é o seu trabalho, você é um cara que resolve problemas, então você é contratado para resolver o problema da empresa ou o problema do cliente, seja ele com sistema, seja ele com atendimento, whatever, certo? Você foi lá para resolver um problema, por isso que ele te contratou, só que tem empresa que fala que não resolveu o meu problema. Contratei um profissional e tive problemas com ele. Mas que tipo de problemas? O que normalmente essas empresas têm problemas? O cara é problemático? Entenda aqui que esse tipo de problema não é problema de o cara chega tarde, o cara é irresponsável, o cara fica dormindo na cadeira. Não é esse tipo de problema não, é problema técnico mesmo, certo? Quais problemas que essas empresas apontam? Porque perceba que uma coisa vai levando a outra. As vagas são colocadas para quê? Eles botam aquela ruma de ferramenta para poder aumentar a rede deles, né? Então eu vou jogar uma rede maior para quem souber daquelas 10, 2 ou 3, sair no lucro. Só que será que isso está certo? Será que a empresa que está errada, achando que pode fazer isso e você achando que ela está exigindo demais também? Então, as empresas, elas apontam, nesses anos de consultoria, de quase 8 anos de consultoria da gente, a gente sempre viu, certo? Que a gente também fazia a parte de captação de equipe, então a gente montava equipe nessas empresas, então eu ia lá, via os currículos da galera, fazia o perfil, via qual cara iria se encaixar melhor naquele projeto, certo? Então a gente começou a identificar alguns problemas, isso do lado da empresa, né? Que os principais normalmente eram, que eles falavam, falta de conhecimento. O cara não tinha conhecimento em todas aquelas ferramentas, ele não tinha. E nem tinha conhecimento para desenrolar essas ferramentas, né? Porque uma coisa você não é obrigado também a saber tudo, isso é fato. Mas ele não tinha um conhecimento para poder, pelo menos, iniciar naquela ferramenta. Ele não tinha uma base sólida. Ele não tinha um embasamento da tecnologia que ele estava trabalhando. Ele só sabia a ferramenta. Ou uma ou duas ferramentas. Mas se você botava uma terceira ferramenta, ele não sabia mexer. O ego. Esse é o que as empresas mais reclamam. O ego do profissional. Cara, eu fiz 10 anos de faculdade, eu fiz não sei quanto tempo de faculdade, eu tenho um curso tal, curso X, curso Y. Tá, mas você não é Deus. Então, o que acontece? O cara se depara com um problema, ele não tem um embasamento, tem um problema de falta de conhecimento, e o que vai acontecer? Ele vai ter consequências disso. E o ego não vai deixar ele procurar se profissionalizar. O ego não vai deixar ele ver que, cara, realmente eu preciso aprender isso aqui. Cara, realmente eu preciso melhorar nessa base aqui. Não é porque eu sei codificar que eu sei desenvolver. É bem diferente isso.
Programar, como a gente sempre fala nos nossos cursos, qualquer um pode programar. Passe na rua, pegue qualquer um na rua, passe uma semana ensinando ele, ele aprende a programar. Programar é fácil, não tem dificuldade, certo? Só que pelo ego, o cara acha que já sabe tudo, já domina tudo. E por ele achar que já sabe tudo, tu acha que ele vai atrás de tentar melhorar, de melhorar o embasamento dele, de melhorar, entender melhor a tecnologia que ele está trabalhando? Não vai. Por quê? Porque ele já acha que sabe tudo. Então o ego, na minha visão, como Anderson Frota, eu acho que é o pior inimigo de qualquer profissional. O pior inimigo de qualquer profissional. Você nunca sabe mais, você nunca pode dizer que sabe tudo. Sempre vai ter alguém que sabe mais que você. Pode ter certeza disso. Você pode ser a referência, o cara que domina aquele cara, mas sempre vai ter um carinha lá que vai saber mais do que você. É assim que a vida funciona. E é assim que a gente aprende. E é assim que estimula a gente a aprender mais. Então, tudo isso tem consequências. Esses 3 probleminhas que as empresas mais falam, existem consequências nisso no mercado. Curva de aprendizagem alta. Pô, se eu já sei de tudo, então eu vou ficar aqui quebrando minha cabeça aqui para tentar resolver. Ele vai demorar mais para aprender uma tecnologia nova. Por quê? Ele não tem um embasamento. Ele não tem uma base sólida daquele conhecimento. Dificuldade em resolver problema. Pô, se o cara não tem um embasamento, como é que ele quer resolver um problema? Se acontecer. Se ele só sabe resolver na ferramenta. Se colocar ele em outra ferramenta, como ele não conhece ainda, ele não vai saber resolver um problema dela. E se a própria ferramenta der problema, ele vai saber resolver? Já que ele só se focou na ferramenta? E isso vai acarretar o quê? Desenvolvimento lento. O cara vai demorar mais para fazer as coisas, não vai não? Ele vai ter mais tempo, ele vai levar mais tempo. E é tudo isso que as empresas reclamam. Isso é empresa, isso é o lado da empresa, tá? Isso é os caras que vão contratar vocês que estão reclamando dessa forma. E estão sentindo esse problema. Então, a gente tem essas 3 consequências geradas por aqueles 3 simples problemas. Falta de embasamento, falta de conhecimento e o ego. Vocês acham que esses 3 probleminhas dá pra gente resolver? É fácil de resolver esses caras? Ou vocês acham que não, cara, isso aí realmente é um problema socioeconômico cultural? Sei lá. Né? Foi bonito, né? Socioeconômico cultural. E aí, vocês acham que é isso? E, assim, isso aqui é só os 3 principais que a gente separou durante as consultorias e foi observando dia a dia, certo? Tem muito mais problemas que a gente enfrenta, mas esses 3 são os que realmente refletem o problema do mercado, é realmente o que reflete aquela vaga cheia de ferramenta. Ou reflete aquela vaga com valor lá embaixo, porque o cara tem receio em contratar, pô, eu vou pagar um valor alto com um cara que chegar aqui e não resolver meu problema, eu tenho que pagar uma consultoria para resolver? A gente sofria isso como consultor, a gente chegava nas empresas e tinha cara que, por uma certa razão, ficava meio, né, pô, cara, eu estou aqui há 10 anos, 2 anos, 3 anos, os caras têm que chamar os caras que nunca viram o sistema aqui para poder resolver e a gente resolvia aí que o cara ficava puto mesmo. Mas não faz sentido. Pô, é chato. Tem que chamar outra pessoa para resolver o meu trabalho. E como é que tu acha que a empresa também vai se sentir? Estou pagando um cara e eu vou ter que chamar um outro cara para ajeitar. Não o que ele fez, né? Normalmente não é culpa dele, mas vou ter que chamar outro cara para ajeitar um problema aqui que esse cara poderia ter resolvido, que a minha equipe poderia ter resolvido. Então, tem também esse lado da empresa. Mas qual foi o problema disso? Por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que quando eu tenho essas vagas no mercado e como é difícil entrar no mercado? Eu não vou dizer ainda o problema agora de cara. A gente vai ver as consequências disso e como resolver ele. E depois eu quero que vocês tentem pensar, vocês vão ver como é algo bem simples. É algo que qualquer um aqui pode fazer ou já está fazendo e não está se ligando. Será que foi falta de orientação? Será que ninguém orientou esse cara quando estava iniciando no mercado? Porque era isso que eu sentia quando eu comecei, certo? Eu tive sorte como eu comecei com C também, Linux, essas coisas todas, então essa comunidade ela era mais aberta, né? Era uma comunidade que realmente queria compartilhar informação. E o Java nasceu disso, né? Com essa ideia. Então, você tinha tinha pessoas que realmente queriam ajudar, queriam compartilhar. Isso ajudava, isso me ajudou bastante. Mas, e outros? Como eu vejo várias vezes na JavaCE, o pessoal mandando, cara, eu quero começar com web, como é que eu começo? O que eu tenho que fazer? E eu sempre via a galera dando dica um pouquinho exagerada.
que essas dicas que esse pessoal deu há anos atrás está causando isso aqui. E vocês vão entender o porquê. Apertadores de botão. Muitos profissionais estão virando apenas apertadores de botão. Vou contar um pouco da história de apertadores de botão, certo? Tem um professor de matemática meu, Miguel, e quinta série, sei lá quando foi, ele estava dando um carão na turma. E ele foi e falou o seguinte, contou uma historinha lá, cara, tem uma cidade que tem uma máquina lá, que a máquina faz tudo na cidade, eu não lembro agora do contexto, tá? Mas a máquina faz tudo, e tinha um cara lá que era considerado um deus, porque só ele sabia operar a máquina. Então o cara se achava o deus e todas as cidades adulavam ele, babavam ele, aquele negócio todo. Um dia a máquina quebrou e ele não sabia resolver. Tiveram que chamar um cara de outra cidade para resolver. E aí, cadê teu Deus agora? Faça analogia, cara, mas tu fez uma analogia também escrota, vamos fazer outra. Eu piloto moto, eu sei pilotar moto. Minha moto quebrou, o que eu vou ter que fazer? Chamar um mecânico, né, porque eu não sei consertar. Mas aí tu fala, não, mas pô, toda vida agora que eu for querer usar alguma coisa, eu vou ter que saber como é que ela funciona e consertar ela. Tá, se tu quiser ser mecânico, vai ter sim. Se tu quiser ser desenvolvedor, você vai ter sim. Não adianta, cara. Tu tem que saber como é que as coisas funcionam. Não adianta tu querer só jogar e achar que está produzindo. Porque numa hora tu vai cair. E vai ser ruim para você se levantar. Não adianta querer correr sem saber andar. Você pode até conseguir correr. Como é que uma criança de 2 anos faz quando não sabe nem andar direito e vai correr? Ela vai cair. E essas quedas podem... E não usa aquela metáfora de não, quem cai levanta. Essa argumentação nesse caso não é válida, porque você vai cair, você vai se machucar, e esse se machucar no mercado é o quê? Se queimar. E um cara queimado no mercado já era. Vai demorar muito para ele limpar o nome dele, certo? Mas, pô, eu tenho que sempre aprender, sempre entender como funcionam as coisas. Será que é difícil eu desenvolver tanto para a web? Trabalhar com desenvolvimento? Como eu falei, não é difícil desenvolver. Programar é muito fácil, certo? Basta você ter paciência, certo? E para a web, será que é difícil? Quem aqui já trabalha com web? Mãozinha. Java para web. Bom, tá um nível bom, certo? Então assim, você que já trabalha com web, você já foi atrás do embasamento. Quem quer entrar na web, como é que eu faço para entrar na web? Como é que eu faço para fugir daqueles problemas lá que o mercado está jogando para mim? Pô, os caras estão exigindo muito, cara, eu vou ter que aprender tudo isso. O único problema que a gente tem nos desenvolvedores web, não são todos, óbvios, estou falando de uma maneira do problema que a gente enfrenta na área de desenvolvimento web, é que muitos desenvolvedores web não sabem web. Como assim não sabem web? Cara, tem ferramentas que abstraem a web para ti. Esse é o objetivo dela. E foi para isso que ela foi feita, para abstrair a web. Quando o cara vai começar, vai querer iniciar no desenvolvimento de Java para web, qual a primeira coisa que o espertinho faz? Vai para uma ferramenta. Como é que tu quer ir para uma ferramenta se tu nem entendeu como é que a ferramenta está funcionando? Se tu não procurou saber qual é a tecnologia, o que realmente os conceitos aplicados em cima daquela ferramenta, tu vai ser só um apertador de botão, cara. Tu é só um apertador de botão, infelizmente essa é a realidade. Você sabe mexer na ferramenta como ninguém, mas se ela der problema, você vai saber resolver? Se eu te passar uma outra tecnologia para tu fazer, será que tu vai ter a mesma produtividade, velocidade que tu tem naquela ferramenta? Isso aí quem vai dizer são vocês mesmos, vocês têm que sentir isso. Então, vocês têm ideia do seguinte, do que eu estou falando, questão de ter esse primeiro passo, porque às vezes você fica tão empolgado, cara, querendo fazer um sistema, querendo fazer as coisas, já querendo ir para o mercado, que você às vezes bota o carro na frente dos bois, né? Que você está tão empolgado ali, que não é por mal, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mostrar alguma coisa. E você vai logo partindo para mostrar aquela coisa, ou seja, mas eu não tenho esse conhecimento aqui. O que eu posso mostrar e fazer alguma coisa sem esse conhecimento básico? Eu vou usar a ferramenta tal porque ela abstrai esse conhecimento para mim. Beleza, ele vai lá e faz. Ele faz. Funciona. Ninguém está dizendo o contrário. Mas, e se der problema? E se a empresa trocar dessa tecnologia?
Porque isso acontece direto. A gente mesmo fazia várias consultorias de migração de sistemas Java para Java, mas trocando de tecnologia, de ferramenta. E aí, como é que tu vai ficar? Porque tu só sabe apertar aquele botão, agora tu vai ter que aprender a apertar outro botão, e tu vai demorar mais. E se tu tivesse um embasamento, não ia ser mais fácil tu saber apertar todos os botões, não? Isso é a ideia inicial, certo? Então, para a gente tentar simular mais ou menos assim um cenário bem simples, vamos fazer aqui um cenário de web. O mais básico da web. Eu não vou falar de Java. Isso é só para vocês tentar, para quem quer iniciar, né? Quem já trabalha com web já vai sacar isso aqui de boa, tá? Mas quem quer iniciar nessa parte, vai começar a entender o que precisa entender. E não sou eu que vou dizer, vocês têm que sentir isso, tá? Então eu vou ter um navegador, né? Assim que a gente faz para acessar a internet, né? No computador, tá? Então a gente vai acessar no computador e tem lá um navegadorzinho, certo? Eu tenho vários navegadores, tem o Firefox, o Chrome, o IE, né? Então a gente tem esses navegadores, certo? Cada navegador desse é um programa, não é? Até aí tá beleza, não tá? Tá ok até aí? Então pronto, cada carinha desse é um programa. E a gente vai fazer algo inovador aqui, certo? Eu vou fazer o quê? Um acesso ao Facebook, certo? Vai ser algo bem inovador. Ninguém aqui acessa o Facebook, né? Então a gente vai acessar o Facebook e esse Facebook ele vai estar num servidor em algum canto, numa máquina em algum canto lá, tá? E a ideia é, agora percebam, eu tenho um programa desse lado e um programa do outro lado, certo? E eu vou fazer uma solicitação. Eu vou pedir uma informação ao servidor. Acho que muitos aqui já ouviram. Qual é o nomezinho desse pedido que eu faço? Hã? Requisição ou request, né? Bacana. Beleza, até aí nada demais. Quando o meu servidorzinho lá processar tudo, o que vai acontecer? Ele vai mandar o quê? Uma response. Bem simples assim, certo? Quando ele enviar essa resposta, a minha página vai ser carregada. Até aí tem alguma dificuldade? Nenhuma, né? Eu acho que até quem não conhece o web já sabe que funciona dessa forma, não sabe? Mas aí eu pergunto para ti, esse lado eu tenho programas, o outro lado eu também tenho programas, não tenho? A equipe do Firefox é a mesma do Facebook? Eles conhecem o que cada um está fazendo? Então como é que ele sabe que esse browser fez uma solicitação para ele? Ele sabe responder essa solicitação? Ele precisa de um padrão, né? E qual é o padrão? Um protocolo, certo? Então eu vou ter um protocolo de comunicação. Esse protocolo, qual é o nome dele? Isso aí todo mundo já sabe. Hã? Ô povo bom. HTTP. Perceba que eu já tenho mais uma tecnologia para dar uma olhada aí, ó. Então você já está vendo que é o seguinte, tudo o que acontece na web é em cima desse protocolo, em cima do HTTP. Anotem isso aí na mente, tá? Mas carreguei minha página bonitinho, só que o seguinte, ela carregou com um visual, né? Vai ter foto, vai ter imagem. Como é que ela consegue fazer isso? Hã? HTML? CSS? Mas vem cá, qual é o tipo de informação que o protocolo aceita? O único tipo de informação que o protocolo aceita, transmissão de dados. Texto, né? Tudo que você trafega vai ser texto. Simples assim, não vai ter mais nada além disso. Mas, beleza, eu estou trafegando texto, porém, eu estou carregando uma página bonitinha, né? Estou carregando uma página com um layout, toda bem feitinha. Então, eu preciso de um texto especial, que é esse lado aqui, entenda e sabe interpretar. No nosso caso, quem é? É o HTML, né? Então, eu vou ter que ter algo nesse texto, vai ter que ser no formato de HTML, que é uma linguagem de marcação, certo? Esse HTML, o browser vai saber entender, vai saber carregar as coisas bonitinhas, vai saber carregar a imagem, fazer tudo isso. Só que, presta atenção, qual é a base de comunicação, não é texto? Eu posso passar qualquer coisa além de HTML. JSON, XML, seja o que for. Vai depender da minha necessidade. Só que para eu entender que eu posso passar tudo que eu quiser em formato texto, eu tenho que lembrar que ele só trabalha com texto. Simples assim. Mas antes, isso aí é fácil de lembrar. Não, não é. Para quem não pegou um embasamento forte nisso aí, ele vai esquecer. Sabe por quê? Porque você vai ter outros conceitos em cima.
e você vai, conforme você vai se aprofundando na tecnologia, você vai vendo mais coisas, que é o que a gente vai ver aqui. Então, eu vou ter esse HTML que vai carregar, certo? E essas informações têm que vir de algum canto, então aqui ele vai acessar um banco, ou seja, mais tecnologia. Perceba que eu estou só aumentando a carga de conceitos que eu tenho que conhecer em cima. E não tem para onde correr, e presta atenção, esse cara aqui é o mais simples. É o cenário assim mais besta que eu posso passar para vocês, certo? E eu já tenho algumas coisas para dar uma olhada. Só que o que eu quero, óbvio, é trabalhar com quem? Qual é o motivo da palestra? Java para web, né? Então eu quero fazer um sistema Java para web. E perceba que até agora eu não falei de Java. E quando o cara entra no mercado e quer desenvolver Java para web, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ir para o Java para web, sem passar por isso aqui. Ah, Anderson, mas isso aí é simples, será? Você acha isso aqui simples? Você achou isso simples? Essa primeira parte? Para muitos é tranquilo, né? Mas se você identificou alguma tecnologia, beleza. Ah, eu identifiquei o HTTP, identifiquei o HTML, identifiquei tudo isso, certo? Então, assim, só naquela partezinha, sem falar de Java, eu vou ter muitas coisas que eu vou ter que ver lá. Conceitos. Lembre-se que todo conceito vai alterar o seu código. O código é só o reflexo do que você entendeu sobre o problema. E só aquela besteirinha lá, eu já tenho todos esses conceitos em cima. Todas essas tecnologias, chame como quiser. E você conhece alguma delas, ou sabe, entende alguma delas? Porque uma coisa é você conhecer. Você conhece, já é um ponto. Beleza, você já sabe que é um HTTP, já sabe que aquilo é um protocolo. Mas você sabe como o protocolo funciona? Você entende como é que ele funciona? Porque é a base para tu trabalhar na web. É o mínimo que tu tem que saber. Isso é só a parte de web pura. Isso aí é só a base para você entrar nisso. É só a base. Isso não é ainda Java para web. E se for Java? Se eu quiser ir para o Java? Se for Java para web? Bem, quando você chegar na parte de Java para web, certo? Será que vai ser fácil iniciar? Você não tendo aquela base? Porque presta atenção, você não tem aquela base e vai para o Java para web, certo? O que eu tenho na tecnologia Java, certo? Não dá para colocar tudo na tela, então eu botei só uns 20%, 10% no máximo, tá? Então, eu vou ter tanta coisa para ver, é uma plataforma tão extensa, certo? É tanta tecnologia que vai somando isso a tu não ter uma base interessante. Cara, eu tenho que aprender isso tudo. Isso aí é só uma parte, cara. Mas não precisa ficar nervoso, entendeu? É muita coisa? É. Aliás, não é não, essa daí é só uma parte, né? Não é muita coisa. Não se assuste ainda não. Deixa para assustar quando vocês forem realmente ver a quantidade. Mas não precisa se assustar. Perceba que você só vai se assustar se você não tiver um embasamento sólido. Porque uma coisa sempre puxa a outra. Um conhecimento sempre agrega em cima de outro conhecimento que assim vai, um conceito em cima de outro, certo? E aí, você vai chorar num canto? Vai ficar em posição fetal e ficar chorando? As empresas pedem muita coisa, não vou mandar meu currículo não. Que chato, hashtag mimimi. Não, cara, não vamos fazer isso. Você tem que entender que as empresas estão tendo os problemas delas e você tem o seu, e cada um com o seu. Então vamos resolver o nosso. Como é que eu faço realmente para entrar legalzinho no plano de desenvolvimento? O que eu preciso saber? Porque essa é a maior dificuldade também. Beleza, tu falou tudo isso aí, mas como é que eu entro? Como é que realmente eu começo? Certo? Então, qual vai ser a maneira certa? Né? Eu botei certa para não dizer assim que olha, é desse jeito e acabou-se. Não, isso aqui é só uma média de como você deve fazer que vai te ajudar, certo? Uma média que a gente já testou isso com outros caras que estavam iniciando, a gente fez a mesma trilhazinha e o cara conseguiu ser um bom profissional e hoje são bons profissionais, né? Lembre-se, a empresa tem aqueles probleminhas lá. A empresa, ela tem receio de contratar o cara e o cara não resolveu o problema dele. E isso normalmente acontecia por quê? Acontece por quê? Porque ele tem aqueles 3 probleminhas: falta de conhecimento, ego, falta de uma base sólida.
certo? Então começa a montar a sua trilha direitinho, faça o teste. Não adianta você querer andar de moto sem ter subido numa bicicleta, certo? Então qual é o primeiro passo, certo? O passo 1, entenda como a web funciona. Cara, não adianta você querer burlar isso para ganhar tempo, que você não vai ganhar tempo, você vai perder tempo. Porque tu não vai conseguir resolver problemas que só resolve sabendo o que é um verbo HTTP, sabendo como o protocolo HTTP funciona, conhecendo como é que um servidor funciona. Você não precisa ser um cara foda em Linux para saber como é que o servidor funciona, entender como é que todo aquele mundo da web vai rodar naquele servidor. Isso é o mínimo que você precisa saber, é o mínimo, certo? Você precisa, e o passo 2 é você é obrigado a saber HTML. Aí você tem cara que pensa, pô, como assim eu sou obrigado a saber HTML? Tem gente que quer ir para a web sem saber HTML? Tem, e são vários, vocês não têm noção, e é até meio triste isso. O cara não quer mexer com HTML, beleza, mas o cara não conhecer HTML, não saber como funciona, não faz sentido para mim, que sou desenvolvedor web. Por que isso acontece? Ferramenta. Lembre-se, as ferramentas que abstraem a web foram feitas para isso. Esses são os objetivos dela. Então, e o cara não tem um embasamento, qual a primeira coisa que ele vai querer fazer para ganhar tempo, para dar um de bichão? Vai para uma ferramenta que abstrai a web. Ou seja, ele não vai ver o que ele está fazendo, ele vai simplesmente apertar botão e fazer o negócio funcionar. E vai funcionar, tá? Não estou dizendo que não vai não, vai funcionar. Tem muito cara ganhando dinheiro bom aí com isso aí. Mas quando resolve, ele chama quem? Alguém que saiba a tecnologia para resolver. Porque ele não vai resolver. E como é que eu faço para estudar? W3 School é só o que tem, tá? Conteúdo sobre HTML. Tanto no curso da Trid, como no post lá no meu blog, certo? Isso aqui está bem mais detalhado, falando sobre bem mais coisa, tá? Qual o nosso terceiro passo? Aqui está parecendo um AA, né? Vamos para os passos. O terceiro passo é saber ler e entender um CSS. Preste atenção no que eu falei. Você não precisa ser um design, não precisa ser um cara de front-end, mas tu vai trabalhar com CSS. CSS é uma tecnologia web. Tu tem que pelo menos saber entender a estrutura do CSS. Não precisa saber fazer cores, como é que fala? Cores quentes, cores frias, né? Saber essas coisinhas não. Salmão para mim é peixe, não é cor, então eu não sou um bom design. Então, mas entender um CSS, saber mexer na estrutura é o mínimo que tu tem que saber, porque isso faz parte da web. Cara, mas eu vou usar uma ferramenta que não usa CSS. Cara, ele usa. Pode ter certeza que ele vai usar. Você que não está mexendo, mas por baixo ele usa. E se você quiser alterar um pouco a carinha que aquela ferramenta está te dando da tua aplicação, tu não vai saber, porque é CSS por baixo. Mais uma vez, W3 School, sempre indica esse site, é excelente, o conteúdo lá tem tudo que você imaginar sobre CSS, HTML e JavaScript, que é o nosso quarto passo. JavaScript. O JavaScript é interessante porque eu sempre via isso, me dava um ódio no coração, assim, uma tristeza tão grande, porque muitos caras falavam, cara, JavaScript só serve para dar alert. Por favor. JavaScript hoje já é uma das linguagens mais poderosas que a gente tem no mercado. Você pode desenvolver uma aplicação desde a tela até o banco de dados com JavaScript. 100% JavaScript, sem nem tocar em Java, sem nem tocar em .NET ou Ruby, seja o que for. Você fazer de ponta a ponta com o JavaScript. E aí? É uma linguagemzinha fraca? Sem falar do paradigma da linguagem. Você pode fazer programar em JavaScript orientado a objeto, você pode programar JavaScript procedural, funcional. Ela suporta vários paradigmas em cima. É mais uma vez onde entra a questão seguinte, programar qualquer um programa. Agora entender o porquê e o para que estão fazendo, é aí que vai diferenciar vocês no mercado. É isso aí que vai fazer a empresa contratar vocês. Não vai ser só o teu currículo e a porrada de coisas que tu conhece não. Tu sabe resolver problema? Sei, então é você que eu quero. Tu só sabe fazer o feijão com arroz? Beleza, quando tiver uma vaga de feijão com arroz, eu te boto lá. E quando eu precisar resolver um problema, eu chamo alguém que resolva. Ninguém quer trabalhar dessa forma. Vocês querem ser assim? Ninguém quer, né? Não faz nem sentido isso, né? Mas acredite, tem gente que gosta. E eu respeito isso.
Quem quer ficar desse jeito, massa, cada um segue sua carreira, certo? Mas o mercado está querendo outra coisa. E, finalmente, o passo 5. Preste atenção, eu tive 4 passos aí para chegar onde? Na plataforma que eu vou escolher. .NET, Ruby, Java. Então, vamos escolher Java para web. Olha o embasamento que eu tenho que ter antes de mexer com esse cara. Antes de querer fazer alguma coisa funcionar. Esse está sendo um problema da maioria dos profissionais. É o desespero, aquela agonia de querer fazer logo um negócio acontecer. Cara, não adianta você botar a carroça na frente dos bois. Você pode até conseguir agora, mas isso vai ter consequências. Consequências que a gente já está tendo no mercado. Tudo aqueles probleminhas que a gente falou lá no começo são consequências disso. Então, no Java para Web, eu vou ter que saber conceitos de servlet, que muita gente que usa a ferramenta não sabe nem o que é um servlet. Por exemplo, quem começa com o JSF, por exemplo, que é uma especificação, né? Uma excelente ferramenta, um excelente framework, certo? Só que qual é a ideia dele? Abstrair a web. Tem cara que não sabe o que é um servlet. E por baixo eu tenho um servlet, eu tenho filtros, eu tenho a tecnologia da API servlet. Expression Language, pô, a própria JSF tem a Expression Language dele, mas é baseado nessa daqui. São especificações. Então, assim, você tem que conhecer isso aqui. Padrões de projetos são conceitos. Perceba que nada disso é código, são especificações. Eu não estou falando aqui de código Expression Language, não. Estou falando de um conceito que passa. Você entendendo o conceito, o código é a última coisa que você faz. Certo? E aí, eu já sei de tudo? Aprendi tudo aquilo? Aprendi tudo? Fui lá, fiz o curso do Jabazinho, né? Fiz o curso lá da Tri de Java para Web, que a gente vê tudo isso aí. E aí, já estou pronto para o mercado? O que vocês acham? Saveste não, tá? Isso aqui é só a base. É só o alicerce que você precisa para dizer, pronto, agora eu posso ser um desenvolvedor web. Agora eu posso partir para as ferramentas web. Porque é óbvio que eu não vou desenvolver tudo isso aqui na mão, que vai dar trabalho, é trabalhoso, mas eu sei como funciona. E agora eu vou utilizar uma ferramenta do mercado que vai me dar mais produtividade, velocidade, enfim, certo? Esse embasamento que você tem, certo? Desse Java para Web, todo esse conteúdo, você vai poder mexer com todas essas ferramentas, com todas essas tecnologias e especificações. Para você, isso aqui é só uma parte dela, porque mais uma vez não cabe para eu colocar tudo aí. Então assim, para você ver isso aqui tudinho, o Java para Web, aquele embasamentozinho você vai precisar. Aí tu pensa o seguinte, cara, eu não poderia ir logo e aprender o JSF? Não pode. Ninguém está dizendo que não pode. Esse foi o problema que gerou a palestra. Você só vai saber a ferramenta. Tudo aquilo que a gente vai ver vai ser usado nisso aqui. Aí tu já não tem aquele embasamento, ainda vai ter que aprender tudo isso aqui. E aí? Vai somando, não vai os problemas? A bolinha de neve? E agora? Tu acha que essas vagas são exagero depois disso? Você acha que agora as empresas estão realmente... Claro, tem vagas que são exagero, mas a grande maioria, que é o que a grande maioria reclama, você acha que é exagero? Todas aquelas ferramentas? Perceba que todas aquelas ferramentas têm uma única base que você precisa saber. Uma única base que você precisa saber. Então, quando um cara bota lá, o cara tem que saber isso e mais 10 coisas, se você pegar, a maioria delas é em cima de um conceito, que ele acha que você tem que saber. Então, não é para você estar achando muito. Porque é fácil, depois que você tem um conceito, depois que você tem a base. Vamos ver aqui outro exemplo, que todo mundo reclama e todo mundo comete esses erros, certo? Quem conhece MVC? Já ouviu falar, já viu o nome, pronto, certo? É um modelo de desenvolvimento para a web, certo? A gente não vai entrar em detalhes nele, eu vou só tentar passar assim, um resumão dele mesmo, só para a gente ter uma ideia para eu falar um negócio lá na frente. O MVC ele tem um funcionamento bem simples, tá? A ideia dele é bem simples, não vou falar de código, a ideia dele é bem simples. Eu vou ter um usuário, certo? Esse usuário vai ser o meu browser, seja o que for, que vai acessar um determinado recurso,
que no nosso caso aqui, para o nosso exemplo, vai ser o quê? Uma servlet, correto? Depois que ele acessa essa servlet, ele vai mandar essas informações para um outro cara, certo? Que vai ser o cara que vai ser as regras de negócio. E aí vai entrar, ó, mais conceitos aí, ó. Vai entrar o quê? Vai entrar padrões de projeto, vai entrar DAO, repositório, aí ele vai acessar um banco. Perceba que a bola de neve vai aumentando, ó, de conceitos e tecnologias que você vai ter que enxergar. E todas elas vão, se você fazer um trabalho de retrocesso, você vai ter que ter o conhecimento base de cada uma delas, para poder entender todas elas. Depois que ele termina esse processamento, ele vai lá, manda para alguma tecnologia, JSP, Flash, JavaScript, seja o que for, e manda o resultado disso para a tela. Tem alguma dificuldade nisso aqui? É simples, né? O fluxo, pelo menos o fluxo, tá? Vamos focar no fluxo. Perceba que o meu cérebro está fazendo a ideia do controle, ok? E dependendo do autor, tem autor que inclui o banco de dados como parte do modelo, e tem autor que não inclui, então botei logo tudo ali. E você tem a visão, certo? Esse aí é um MVC simples. Aí o cara vai lá, pega o slide do Anderson aqui e fala, pronto, agora eu sei MVC. E vai começar a correr para onde? Para o mercado, porque eu sei MVC. E ele vai, e ele esquece, quer dizer, que eu tenho dois tipos de MVC, certo? Eu tenho dois conceitos de MVC. Perceba que o MVC aqui não é ferramenta. É um conceito de ferramentas do tipo Component Based, que é o MVC Pull, e o Action Based, que é o MVC Push. São conceitos. Aqui você não vai ver uma linha de código, você vai ver conceitos em cima de outros conceitos, que já é para você conhecer, que são usados pelas ferramentas. Cara, mas que diabo de tanta ferramenta é essa que tu fala? É os frameworks, cara. JSF, VRaptor, Wicket, Struts, vários frameworks. Então você já começa a se ligar o seguinte, eu tenho um conceito, que é o conceito geral de MVC, a ideia do MVC, de você separar, não é por camada, tem muita gente que ainda chama MVC de camada, certo? MVC não tem nada a ver com camada, MVC é responsabilidade, eu posso ter camadas em cada MVC que eu fizer, certo? É responsabilidade, ou seja, o cara eu tenho esses dois conceitos que vão ser divididos em várias ferramentas, porque vai ter ferramenta que vai utilizar um conceito e outra vai utilizar o outro. Por exemplo, Component Based. Quais são as ferramentas e frameworks que utilizam Component Based? Tem uma porrada, mas umas mais conhecidas é quem? O JSF, o Tapestry e o Wicket. JBoySim, se não me engano, toda vida eu esqueço, o JBoySim usa Component Based, tá? Mas são ferramentas que utilizam Component Based. Então, se você não tiver o conhecimento de qual conceito que ela está aplicado, você vai fazer coisa errada com o JSF. Você vai usar a ferramenta da maneira errada. Você não vai conseguir aproveitar o melhor da ferramenta. E o que você vai falar? Vai falar mal da ferramenta. É a mesma analogia que eu faço quando você quer aprender a desenvolver. Você quer aprender a desenvolver, a primeira coisa que a gente faz o que é? Tacar a mão no código, não é não? Mas a gente foi tentar entender para que serve aquela linguagem, para que serve aquela plataforma, quais são os objetivos dela, o que ela veio para resolver, para eu depois não me frustrar tentando usar ela para fazer outra coisa que ela não foi preparada. Será que a gente faz isso quando a gente começa? E eu tenho os Action Based. As ferramentas, os frameworks Action Based, tem um VRaptor, tem um Spring, o MVC. Perceba que a Component Based, por exemplo, ela tem algo que alguns acham legal, outros acham ruim, que é o quê? O acoplamento da visão com o model. Só que qual é a vantagem dela? Quais são as vantagens que a gente pode ver da Component Based? É que eu não preciso saber web, não preciso saber muito de web. Não preciso saber HTML, porque eu vou usar os componentes dele. Não preciso saber CSS, porque vai usar os componentes dele. Não preciso entender como é que funciona um protocolo HTTP, porque eu não vou mexer com isso, é tudo na ferramenta. Mas aí se você for para uma Action Based, você vai ter que saber tudo isso. E se a tua empresa, que tu está trabalhando, trocar de tecnologia, trocar de ferramenta, tirar um Component Based e botar um Action Based, e tu não tem esse embasamento, e aí? O que vai acontecer contigo? Porque agora tu vai ter que saber HTML, agora tu vai ter que entender o que é um método HTTP, o que é um verbo HTTP, tu vai ter que saber mexer em CSS, vai ter que saber mexer em JavaScript. E agora, como é que tu vai fazer? Qual que eu vou escolher? Tem alguma ideia? Pedir ajuda ao West?
Qual que eu escolho? Chutem aí, diga aí qual que eu escolho aí, qualquer ferramenta dessa. Eu vou escolher um que é mais rápido, um que é mais fácil, ou porque sim? Como é que você vai querer escolher alguma coisa se você não entende o que cada uma é? Você sabe o que é um componente based? Você sabe quais são os conceitos em cima do componente based? Você sabe quais são os conceitos em cima de um action based? Sei. Então você vai ter argumentação para escolher uma tecnologia. Mas se você não sabe, como é que você vai escolher? Porque um amigo teu te disse que era legal? Porque era rápido? Cuidado que velocidade não tem nada a ver com produtividade. Pelo contrário, velocidade pode te dar um baixo nível de produtividade. Certo? Você entendeu o que você quer fazer? Você sabe para que serve? Você resolve o problema com aquele cara? E aquele cara vai realmente resolver? São essas as perguntas que você tem que fazer. E você só vai responder se você tiver um conhecimento básico, cara. Se você tiver uma base sólida, não adianta você querer acelerar o processo de aprendizagem. Não adianta você querer botar o carro na frente dos bois. Não adianta você querer, não, quero entrar logo no mercado. Cuidado, o mercado daqui é pequeno. Se você se queimar, você vai se prejudicando. E assim vai. Você tem que tomar cuidado, você tem que ver que você está fazendo aqui a sua carreira. Desde a hora que você pensou em trabalhar na área, você já está fazendo sua carreira. Eu errei muito mesmo quando eu comecei. E quando eu digo quando eu comecei, não é quando eu entrei na faculdade, não, foi bem antes. Era um menino, um moleque. E eu fazia as coisas de menino, de moleque. Mas ali, daquele momento, eu já estava fazendo a minha carreira, cara. E eu não pensei nisso, afinal era um moleque. Vim ver isso anos depois, que eu não sei se deu certo eu consertar ou não, né? Depende de quem me odeia ou não. Quem me odeia não deu certo consertar. Quem gosta de mim deu certo, né? Então, mas você tem que tomar cuidado, você tem que começar a pensar nisso, cara. Seu comportamento vai refletir quem você é. Se eu tiver uma equipe que tem uma galera, sei lá, que é muito brincalhona, porra, massa, você vai se dar bem, mas se eu tiver uma galera que é mais séria e tal, pô, tu tá ferrado. Tudo isso você tem que pensar. Você tem que ser você mesmo. Você não pode também querer ser o que o pessoal quer, não. Seja você mesmo, mas tenha um limite. Comece a pensar que isso é a sua carreira. Essa é a sua imagem que você está criando. E isso aqui vai te prejudicar se você querer entrar afoito no mercado. Se você quiser fazer as coisas na doida, você vai ter problemas lá no futuro. Isso vai ter consequências para vocês, assim como está tendo consequências para as empresas hoje. Certo? Presta atenção no que eu vou falar aqui, certo? Quando você entende o web, certo? Quando você entende o que é a web, certo? Eu estou focando na parte de web, né? Então, quando você entende o que é a web, entende a realidade do cliente e entende o problema que você quer resolver, eu não toquei em código, eu só quero entender. Se eu entender o que é o web, entender o que o cliente quer, entender o problema que eu quero resolver, certo? Vai ficar mais fácil eu escolher a ferramenta. E eu só vou saber escolher a ferramenta se eu conhecer pelo menos o conceito. Porque presta atenção, quantas ferramentas você acha que o Java tem no mercado? Você acha que são só 200, 300? Cara, é muita ferramenta. Ninguém vai conseguir conhecer todas. Mas lembre-se, todas elas foram desenvolvidas em cima de um conceito, em cima de uma base. Ou seja, se você sabe essa base, você vai saber todas elas. Você vai conhecer, saber como elas funcionam. Depois você vai se preocupar só saber em qual botão apertar. Mas você sabe o que o botão faz. Essa é a diferença. Agora, tu imagina tu conhecendo tudo, certo? Mesmo assim, você pode correr o risco de errar. Mesmo eu conhecendo o problema, sabendo o que eu quero resolver, conhecendo a web, tendo esse embasamento, conhecendo os conceitos que as ferramentas utilizam, eu ainda vou ter risco de errar. Agora, tu imagina um cara, certo? Tu imagina um cara na situação do seguinte, ele tem um martelo e ele vai utilizar o martelo para tudo, inclusive como uma chave de fenda. Tu acha que isso vai dar certo? Porque é isso que acontece hoje. Eu aprendi VRaptor. Pronto, eu sei VRaptor. Problema X, VRaptor. Problema Y, VRaptor. Problema Z, VRaptor. A mesma ferramenta para tudo? Você está entendendo o que você está fazendo realmente? Sempre entenda o que você está fazendo antes de querer fazer, certo? E agora, vocês já perceberam o padrão? Qual o padrão que a gente tem aqui? Qual o principal problema que a gente está enfrentando? Qual o principal problema que as empresas enfrentam quando chega um profissional
para trabalhar com ela? Nenhum? A base sólida. Tudo está ligado a você ter um embasamento sólido do que você vai trabalhar. Você precisa saber mecânica para andar de moto? Depende. Quer ser mecânico? Quero, então você tem que saber. Não, só quero usar moto para andar. Beleza, então você não precisa saber. Só que lembre-se, isso aqui é a carreira de vocês. É a área que vocês talvez queiram entrar. Se você quer entrar em desenvolvimento web e não quer ter uma base sólida, cara, não perde tempo, procura outra coisa. Porque você vai ter problemas. Você quer ser chamado e apontado como só um apertador de botão? Você quer ser aquele profissional conhecido que não, ele faz só o feijão com arroz, ele não resolve o meu problema. Você quer? Ninguém quer ser conhecido assim. Quem aqui quer ser conhecido dessa forma? Ninguém, né? Então, como é que você consegue atingir isso? Tendo uma base sólida. Não tem para onde correr. Você vai ter que ter esse embasamento. E, cara, não tenha pressa. Eu sei que muitos já trabalham, já tem que ter né, filho, dívida, mulher ou não, sei lá. Tem os gastos, né, tem os custos. Mas lembre, cara, isso aqui é médio e longo prazo. Isso aqui, quando vem, assim como você vai ter um embasamento sólido para trabalhar com a tecnologia, isso aqui vai te dar uma base sólida como profissional. Então, emprego para ti não vai faltar mais, não. Você vai ficar desempregado se você quiser ou fizer uma coisa muito errada. Porque você vai ser o cara que resolve o problema. Certo? Então, você precisa ter essa base sólida para fazer isso acontecer. Certo? É isso que uma empresa espera. Pode ter certeza que é isso que uma empresa espera. Ela paga com gosto o valor que você pedir. Se você resolver os problemas dela, ela vai pagar com gosto. Certo? Se ela não tem dinheiro para pagar, ela vai te dar, bicho, tanta flexibilidade que tu vai ficar com pena da empresa. Porque é isso que uma empresa espera. Ela quer caras que resolvam problemas. Ela não quer cara para copiar e colar código, não, que isso aí ela chama outro cara lá. Você não quer ser esse cara que vai só copiar código. Você quer ser o cara que resolve problema. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Sejam os caras que resolvam problema. E é isso que o mercado quer. O mercado tem que ter mais gente para resolver problema. A gente está precisando disso. A gente que eu falo, as empresas, o mercado. É difícil, cara, você achar um cara que realmente venha para resolver o teu problema. É muito difícil. Então, onde é que vocês estão? Vocês têm que aparecer, vocês têm que correr atrás disso, certo? Ela quer profissionais desenrolados. Ela vai querer o mercado, não basta só saber usar um framework. Cara, eu sei JSF, eu sei VRaptor. Tá, e aí? Tu resolve meu problema? Não basta saber só um framework, certo? Não basta saber só apertar um botão. Não basta só ter papel. Não, eu sou formado e eu tenho certificação não sei o quê. Beleza, você resolve meu problema? Presta atenção, a pergunta sempre vai ser a mesma. Você vai resolver meu problema? Vou não, cara, eu não sei isso aí não. Então tu pode ter 10 certificações, 50 diplomas. O mercado quer pessoas que têm que entender, que entendam o que estão fazendo. É isso que a gente precisa. Você tem que entender o que está fazendo. E também saber o porquê você está fazendo aquilo. Você tem que entender o porquê e o pra quê de cada coisa que você está fazendo. Pô, na minha cabeça, quando eu comecei a programar, o meu pai sempre coisava isso, né? Ele nunca foi de forçar nem nada, sempre deixou o negócio acontecer. Acho que foi por isso que eu fui para cair né, no DNA ruim da família. Mas, tipo, quando eu comecei, eu não sabia para quê e por que eu estava fazendo aquilo. E qual é a vantagem disso? De você estar fazendo uma coisa e você não sabe por quê. Por que eu estou fazendo esse sistema aqui? Para que é? Por que eu estou fazendo essa solução? Por que eu estou usando isso e não estou usando outra coisa? Isso é do ser humano, cara. Você tem que se perguntar isso. Não simplesmente usar porque alguém disse ou porque você viu o código e copiou e colou. Então você tem que entender, saber o porquê e o para quê das coisas que você está fazendo. O mercado quer isso aqui. É o que eu venho repetindo desde o começo. Quer profissionais que resolvam problemas. Você quer entrar rápido no mercado? Seja um cara desse. Que eu te garanto, cara, que você não vai ficar desempregado.
Você vai poder até escolher o teu salário. Muitos profissionais fazem isso. Os caras resolvem problemas e olha que eles não são... se você pode até chegar para ele e falar assim, cara, eu sei JSF. E o cara falar, não sei JSF, mas se der um problema no teu JSF, eu resolvo. Como? Porque ele tem a base. Ele tem um embasamento sólido disso. Ele não é obrigado a ele conhecer a ferramenta, mas ele sabe como é que a ferramenta funciona. Ele sabe qual é a tecnologia por baixo daquela ferramenta. E assim ele vai conseguir resolver qualquer problema que ela der. E como é que o cara que está usando ela 2, 3 anos não sabe? Porque ele só sabe apertar o botão. Isso não é brincadeira, entendeu? Isso é algo sério, é algo até delicado de você falar. Mas é a realidade que a gente tem. Eu estou dando um feedback como isso todo, que a gente via em algumas equipes, em alguns profissionais que passaram. Esse era o maior problema. Não seja um simples apertador de botão. Seja um cara que resolva o problema. Ponham isso na cabeça de vocês. Foi nessa vez lá, o professor Miguel, na 5ª série, quando ele falou isso, olhou para a cara da gente e falou, vocês querem ser apertador de botão ou vocês querem ser o cara que resolve o problema? Foi naquele momento que eu decidi ir para essa área. Foi exatamente naquele momento que eu decidi ir para a área, porque eu não queria ser um apertador de botão. E vocês podem fazer o mesmo. Qualquer um aqui pode. Ninguém aqui é especial, eu não sou especial. Qualquer um pode. Então não sejam um simples apertador de botão. Java para Web foi só um exemplo. Foi só um exemplo que a gente está seguindo aqui, até para dar algumas dicas de como você iniciar na parte de Java para Web no mercado. Mas para eu iniciar no mercado no Java para Web, eu tenho que saber dos problemas que eu posso enfrentar lá. E foi o que a gente falou. Então agora vocês não têm mais desculpa. Basta estudar. Certo? Mas você pode usar isso para qualquer coisa. E lembre-se, um passo de cada vez. Não se afobe, cara. Não se afobe. Vai ser pior. Vai ser pior porque lá na frente tu vai ter que voltar tudinho para poder fazer. E outra coisa, não tem problema você voltar não. Mas você vai levar mais tempo, não vai? Tem gente que fica meio assim, pô, eu vou dar um passo para trás. Cara, para eu saltar mais longo, eu tenho que dar um passo para trás para pegar impulso, não tem não? Qual o problema? Qual o problema de eu sentir que eu estou tendo dificuldade em algum conteúdo aqui e voltar um degrauzinho para poder ter um embasamento melhor para aproveitar mais aquele conteúdo? Não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, isso é ponto para você. Você está sendo um excelente profissional, assumindo e deixando o ego de lado e dizendo eu não sei e eu quero aprender. E eu quero entender o que eu estou fazendo. Isso é que vocês têm que focar. E isso é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa. E não se assuste, cara, porque agora você vai ter um embasamento sólido. E com a base, você consegue botar outro. E com a outra base, você vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Quando você vê, você vai olhar para você, pô, eu sou foda. Eu sei isso tudo, sabe? Porque você teve um embasamento. Vai ficar tudo mais fácil você entender. Vai ficar tudo mais simples de você aprender. Quando você vê aquelas vagas lá gigantes, com uma porrada de coisa, pô, tá pedindo só isso. Eu te garanto como tu vai sentir isso, cara, e tu vai ter uma emoção tão grande dentro de ti que tu vai ficar feliz. E tu vai ver que valeu a pena levar aquele tempinho a mais para ter um embasamento, para poder ser um bom profissional. E não simplesmente um apertador de botão. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu entendi. A pergunta dele foi porque é o seguinte, as empresas daqui, elas pedem esses papéis, né? Questão do certificado. Mas certificado, certificação, mas presta atenção, olha o que eu falei, não basta ter papéis. Ninguém está dizendo para vocês saiam da faculdade. Ninguém está dizendo não tire certificação, né? Eu estou falando assim, não se confie nisso. Não se prenda a isso. Pô, eu sou formado, eu tenho meu diploma, sou o melhor. Não. Quem garante? Você conseguiu estudar aquilo tudo? Você viu tudo? Você tem como garantir? Ninguém garante, cara. Então, assim, o que eu falei foi, não se prenda a papéis. Não se confie só nesses papéis. É importante você ter, Tem empresa que valoriza quem tem certificação, que recebe mais. Tem empresa que não está nem aí. Ele quer um cara que resolva o problema. Tem empresa que valoriza certificação porque, sei lá, licitação pede a certificação, então fica mais fácil dela vender o serviço dela porque tem profissionais certificados, porque o governo pediu, a secretaria, seja o que for. Então, assim, perceba que isso aí nada tem que influenciar
no teu aprendizado, certo? Não é porque a empresa não pede certificação que, não, só vou estudar Java quando... Isso aí é um fato até interessante. Eu conheço muitos colegas de faculdade que falavam assim, cara, eu chamava para estudar Java e tal, cara, vamos estudar e tal, sei lá quando. Aí eles falavam assim, não, cara, deixa chegar a cadeira de Java, que aí eu estudo Java. Por quê, cara? Pelo amor de Deus. Não é melhor tu estudar agora, pegar um embasamento bacana para quando chegar na aula de Java tu conseguir extrair mais informação do professor, não? E saber mais do que isso? Vocês já passaram por isso? Alguém já passou com um colega assim? Não, só vou fazer quando chegar a cadeira. Não, só vou estudar quando chegar... Cara, é tua área. Por favor, vamos estudar, não tem pra onde correr, cara. Você tem que ter esse embasamento. Não estou dizendo que você não precisa ter a certificação, depende da empresa que você vai. Certo? Por exemplo, a gente da TRI, a gente não dá muito, assim, não vai ser o cara que vai decidir, não. Tá? Já aconteceu de ter caras que tem 4, 5 certificação e eu contratar um outro cara que não tinha nenhuma. Mas esse cara resolvia meu problema. Então, assim, a gente não visualiza por aí, tá? Vai depender da empresa que você está. Se a empresa pedir, tire, que você vai ganhar mais. Ou vai ter alguma bonificação a mais. Olha a vantagem que vocês têm na frente de outros profissionais. Que é exatamente o que o professor Hernani falou. A gente pode exercer a nossa função sem estar formado. Eu não estou formado, praticamente. Eu estou, sei lá. Enfim, nem eu lembro, para você ter ideia. Então, assim, depende de como você quer trilhar a sua carreira, certo? Você quer se formar, massa, se forme, é bacana, cara. Ninguém está dizendo que é ruim, não. Eu até escrevi um artigo sobre diploma. Mas não se pendure num diploma. Não bote ele na sua frente dizendo, olha, eu quero esse emprego aí porque eu tenho um diploma. Por quê? Não se confie nisso. E pior, não, eu fiz faculdade, para mim eu não tenho que aprender mais nada. Aprendi tudo na faculdade. Cara, por mais que se você for um cara, se você aprender 100% de qualquer faculdade do planeta que você fizer a faculdade e aprender 100%, tu ainda vai ter que aprender mais coisa, cara. Porque o nosso mercado é muito flexível. Uma tecnologia que você vê hoje, daqui a 2 meses, 6 meses ou 1 mês, não é mais nada. Tem outra substituindo ela. Então, assim, quando você termina a faculdade, você tem que botar na sua cabeça, não é que terminou seus estudos, não. Aí é que vai começar mais estudo. Essa é a área. Vixe, cara, eu não gosto de estudar, eu quero entrar em desenvolvimento, mas não quero programar. A FAMetro tem curso de culinária, não tem? Aí você pode ir para a culinária, que aí você não precisa programar, né? E nem precisa estudar a parte de desenvolvimento web, por exemplo. Você tem que estudar, cara, você tem que ter esse embasamento. Não adianta você querer pular a etapa. Não adianta. É isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero passar isso para vocês. Não adianta pular a etapa. Façam o negócio direito, façam o negócio consciente, saibam aonde estão pisando. E eu garanto a vocês que vocês vão ser bem recompensados no mercado. Eu garanto isso a vocês. Essa raiva que alguns sentem do mercado, de empresas pedindo uma porrada de coisa, você vai ver que isso é besteira, isso é mimimi. Porque agora sim você vai entender pelo seu embasamento que o que eles estão pedindo faz até sentido. É claro, exceto aquelas vagas exageradas que a gente sempre sabe que tem uma ou outra que passa, tá? Não estou generalizando. Mas a maioria você vai ver que faz sentido. Ele está pedindo aquele tudo lá, porque se eu for olhar, tudo aquilo lá está em cima de um conceito só. E eu sabendo essa base, eu vou conseguir mexer em qualquer um. E você não vai ter mais medo de mandar esses currículos. Cara, resolver problema, por exemplo, eu não vou falar nome de ferramenta, de framework, para não dizer que estou falando mal da ferramenta, tá? Mas, tipo, tem uma ferramenta X que, quando ela vai gerar um conteúdo... A gente estava enfrentando uma empresa onde a gente dava consultoria, que essa ferramenta, ela estava deixando o sistema muito pesado. Pesado, lento, né? Muito lento, tal. Quando a gente foi ver, essa ferramenta estava gerando um conteúdo muito louco lá, que a ferramenta gerava. Só que como o cara não sabia, ela gerava um HTML gigante, né? E um HTML gigante cheio de lixo. Como os caras que estavam trabalhando nesse sistema não conheciam HTML, não sabiam entender HTML, era HTML misturado com JavaScript e CSS. Era as 3 numa lapada. Então o cara não conseguia identificar o que é, certo? E quando a gente chegou lá, a gente foi ver esse resultado, a gente já identificou o problema, que a ferramenta estava usando um componente que ele internamente estava com código lá meio estranho, que estava gerando a mais do que era para gerar, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, assim, perceba que eu não conheço a ferramenta e eu não sabia mexer nessa ferramenta. Ainda hoje eu não sei mexer nessa ferramenta, tá?
Eu nunca desenvolvi nada em cima dela. Mas a gente conseguiu resolver. Por quê? Porque a gente tinha essa base. Eu sabia que aquele conteúdo HTML estava errado, porque eu conhecia HTML, conhecia JavaScript, entendeu? Eu conhecia CSS. Então foi fácil eu identificar aquilo. O cara que já estava usando a ferramenta, ele não conseguiu. Estavam 2 semanas, se não me engano. Então tu imagina uma equipe, eu acho que eram 3 caras, eu não lembro, que estavam... Isso aqui é um exemplo mais simples, estavam mais besta que dá para fazer essa analogia, porque o resto era realmente código e tal, e não ia dar para explicar aqui. E nem eu lembro também dos detalhes, tá? Mas tipo, eram 3 caras, se não me engano, estavam há 2 semanas e meia, tentando fazer aquilo, tentando consertar, e foi quando nos chamaram, a gente foi lá. Aí tu imagina como é que o cara e a empresa fica nisso aí, né? Porra, vocês estão há 2 semanas resolvendo. Assim, se fosse um problemazão fodástico, um negóciozão monstruoso, não, cara, era só para ele ver que estava gerando HTML errado. É tipo aquele negócio, olha, meu computador não está ligando, só ligando a tomada. Era algo desse nível. Então, e eram profissionais bons, não eram caras ruins não, entendeu? Eram caras esforçados e tal. Qual o problema deles? Não tinham uma base. Entendeu? E a empresa, como é que a empresa fica? Tô pagando 3 caras, né? E a gente tem que falar o que é, né? Vai no relatório da consultoria, ó, o problema era esse. E o cara sacava um pouco, o cara chegou com 2 pés no peito dos caras. Pô, como é que vocês não sabem isso? Entendeu? Então assim, isso é chato pra caramba. A gente ficava meio assim, foi por isso que realmente a gente resolveu meter a cara aqui no mercado em 2014 e abrir os cursos, para tentar trazer essa visão que a gente tinha dessas consultorias e botar nos cursos. Porque é isso que a gente foca nos cursos, a gente não foca em ferramenta. A última coisa que você vai ver nos cursos é ferramenta. É tudo a parte de entender o porquê e o para que está fazendo cada coisa. Por quê? Porque a gente não quer que ninguém passe por isso. Porque é chato. E olha que não foi nem com a gente viu acontecendo, entendeu? Então é complicado. Mais alguma pergunta? Sal, obrigado. Qualquer dúvida pode entrar por e-mail e entrar em contato.